Fala para o seu irmão do lado aí, seja bem-vindo. Amém. Gente, eu estou muito feliz com tudo que Deus está fazendo no nosso meio. É um privilégio, mais uma vez, ministrar a palavra de Deus para vocês. E mais sem delongas, eu quero que vocês abram a Bíblia em João capítulo 14, versículo 26. João capítulo 14, versículo 26. Quantos aqui já foram alunos? Levanta a mão. Acredito que todos, né? Todos um dia passaram por uma escola, alguns passaram por faculdades, enfim, cursinhos. Não existe ninguém que esteja aqui no nosso meio que não tenha sido aluno. Amém? E hoje nós vamos aprender. Só que hoje o nosso professor será o Espírito Santo. Amém? O tema dessa palavra será meu professor, o Espírito Santo. Eu quero que coloca para mim aí, já está aí, ó, o pessoal é top demais, essa equipe é demais. Olha o que a Bíblia diz. Mas o advogado, algumas versões diz o quê? Conselheiro. Quem tem conselheiro aí na sua versão? Alguns dizem conselheiro. Mas o conselheiro ou advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos fará o quê? Diga, ensinará algumas coisas, algumas verdades. É isso que a Bíblia está falando? Não, a Bíblia está falando o quê? Todas as verdades, fala todas as verdades. E vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Glória a Deus, era para ter dado um glória mesmo. Glória a Deus, gente, estende suas mãos para cá, me abençoa. Libera palavras do céu sobre a minha vida. Pede para Deus me usar, para que eu não fale nenhuma besteira. Amém? Glória a Deus, ore por mim. Amém, Jesus. Eu recebo, Senhor, a oração da tua igreja. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado, Jesus. Sim, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Então, estão preparados aí? Gente, quem disse isso que nós acabamos de ler não foi qualquer pessoa. Quem disse isso daqui foi o próprio Jesus. E se Jesus disse, já é. Amém? Fala para a pessoa aí, se Jesus disse, já é. Amém? Então Jesus, antes dele declarar isso daqui, Jesus, para mim, ele faz a oração mais incrível que eu vejo Jesus fazendo, que é justamente o capítulo 14. Olha só o que o capítulo 14 diz. Já fizeram música sobre esse capítulo 14. A Bíblia diz assim, ó: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou preparar-vos um lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo. Eu quero dizer, Jesus está voltando, cara. Jesus vai voltar, amém? Ele está falando aqui, olha, quando eu vir, eu vou vir de novo. E vos levarei para mim. Deixa eu te falar, Jesus já preparou uma morada para você. E aí ele fala, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Aí indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós de fato tivesses me conhecido, tereis conhecido também a meu Pai. E desde agora vos o conheceis e o vistes. Solicitou-lhe Filipe. E Filipe é um dos discípulos que muitas vezes parece com a gente, né?
A gente serve a Jesus, a gente anda com Jesus, mas muitas vezes a gente faz perguntas para Jesus, que Jesus olha para nós e fala assim, não é possível. Filipe foi um desses, olha só o que Filipe fala. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Aí Jesus vai e fala para Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? A gente muitas vezes é assim, sim ou não, gente? A gente está falando o tempo todo, a gente está servindo a Jesus, e muitas vezes a gente pergunta. A gente faz perguntas que Jesus fala assim, não é possível, que você ainda não me conhece. Como você está falando para eu te mostrar o Pai, se você está me vendo? Quem vê a mim, vê o Pai. Amém? E aí aí Jesus continua, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, crede-o ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço e outras maiores fará. Amém? Cara, olha o que Deus está falando para nós, olha o que Jesus está dizendo. Quando eu olho para esse versículo, eu falo assim, cara, não é possível. Porque o próprio João, ele escreve que poderia juntar todos os livros do mundo, que não caberiam as coisas que Jesus fez. E como Jesus está falando para mim e para você, que se a gente crer nele, nós faremos obras ainda maiores. Deixa eu te falar, Deus tem um propósito na sua vida, querida, em nome de Jesus. Está na hora de você se apropriar daquilo que Deus tem para você, e começar a viver tudo aquilo que Deus tem. Muitas vezes a gente perde tempo. Muitas vezes a gente olha e fala assim, não é possível que Deus pode me usar. Mas a Bíblia está dizendo que se você crê, e eu quero profetizar sobre a tua vida, hoje você vai sair daqui crendo em nome de Jesus. E você vai sair daqui crendo que a Bíblia está falando, que nós iremos fazer obras ainda maiores. Eu quero declarar real amor, nós faremos obras maiores nesta cidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. E aí Jesus continua falando, e assim, seja o que for que vos pedirdes em meu nome, isso eu farei. Ah, você não ouviu isso? A Bíblia está falando que aquilo que você pedir no nome de Jesus, Jesus fará. Só que muitas vezes a gente pega esse versículo, né? E aí a gente começa a orar, Jesus, o Senhor falou que se eu pedir no teu nome, o Senhor vai me dar. E ainda mais nesse tempo onde a gente vê, infelizmente, tantas palavras motivacionais, tantas pessoas que estão sendo levantadas para poder deturpar a palavra de Deus, pegando versículos isolados para poder fundamentar uma emoção. Porque hoje em dia, se eu viesse para cá, pegar só esse versículo, Eduardo, isolado, e falar, olha, Jesus está dizendo que se você pedir no nome dele, ele vai te dar. Quantos recebem? É fácil fazer isso, querido. Só que eu tenho falado para vocês que nós precisamos continuar sendo uma comunidade de fé bíblica. E não dá para pegar versículos isolados e fundamentar algo. Porque a verdade de Jesus, ela é absoluta. Jesus está falando isso, ó, você pode pedir em meu nome. Amém? Você pode pedir em meu nome, mas olha só o que a Bíblia continua falando. Isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Aí a Bíblia fala no versículo 15. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Você está aqui em nome de Jesus? Então não é simplesmente pedir em nome de Jesus.
Jesus está nos chamando para um tempo de obediência. Amém? Jesus está nos chamando para um tempo de fidelidade a Ele. Jesus quer se revelar a você de uma forma única. E quando você estiver obedecendo aquilo que Ele está te chamando para obedecer, aí a Bíblia fala, aí sim, você pode pedir, e Ele fará. Amém? Quantos querem viver milagres em nome de Jesus? Comece a obedecer a Jesus. Pastor, mas obediência é difícil. Eu não estou falando que é fácil, porque o próprio Jesus, Ele aprendeu a obediência. A Bíblia fala que Jesus, Ele aprendeu a obedecer. Que coisa fantástica, cara. Eu e você, nós precisamos entender que a obediência é um aprendizado. E o Espírito Santo, como o teu professor, Ele quer te ensinar. Aqueles que receberem a revelação daquilo que Jesus está falando conosco hoje, vai começar a viver coisas extraordinárias para a glória de Deus. Amém? Então vamos aqui, deixa eu começar a pregar agora, aleluia. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, que o Espírito Santo, Ele quer ser o seu professor. Amém? Como a gente leu no início, o versículo, Ele vos ensinará todas as coisas. Não é uma coisa, não são duas, não são três, são todas as coisas. Então a primeira coisa que você precisa entender, que o Espírito Santo, como o teu professor, Ele vai te ensinar. E quantos estão dispostos a aprender com o Espírito Santo? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, o meu povo perece, me ajuda, o meu povo perece por falta de sabedoria, de conhecimento. E aí muitas vezes nós somos enganados por palavras de pessoas famosinhas aí, que toca na sua emoção, toca no seu coração, mas não é a verdade da palavra de Deus na sua essência. Só que só está se cumprindo o que diz a palavra de Deus, que a Bíblia diz que nos últimos dias, falsos profetas se levantariam. Então cuidado com quem você ouve. Cuidado com pessoas que apenas tocam nas suas emoções, faz você apenas arrepiar. Mas a palavra de Deus, ela nos transforma de dentro para fora. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é como uma espada. E como diz o pregador, eu nunca vi espada fazer cosquinha. Espada fere, espada machuca. E quando o Espírito Santo está nos ensinando, muitas vezes nós somos aquele aluno que o professor está lá se acabando, dando matéria no quadro, e a gente está lá com outro tipo de pensamento. E aí quando vem a prova, o que acontece? Nota baixa. Será que eu e você, nós estamos com o coração aberto para aprender com o Espírito Santo? E aí a gente está tão disposto a aprender com o homem, e a gente esquece que o próprio Deus nos ensina. Quantas pessoas machucadas por conta da religião, sabe por quê? Porque um dia o seu foco foi no homem e não em Jesus. E o seu foco precisa ser em Jesus. O seu foco não pode ser o homem, porque o homem, ele vai ensinar e ele vai errar. Você está aqui em nome de Jesus? Mas se você abrir o teu coração para o próprio Deus te ensinar, para o próprio Espírito Santo te ensinar, querida, em nome de Jesus, não tem como dar errado. Então a partir de hoje, você vai abrir o teu coração para você começar a aprender com o próprio Deus. Ah, pastor, você não acredita que Deus usa homens? Claro que eu acredito nisso. Mas eu quero que vocês sejam como Paulo chega em Bereia. Paulo está sendo usado por Deus. Só que quando ele chega diante dos bereanos que amavam a palavra de Deus, que amavam as escrituras, eles não engoliam qualquer coisa, mesmo sendo o apóstolo Paulo. Paulo prega, eles abrem as escrituras para ver se a pregação está de acordo com aquilo que estava escrito. Todas as palavras que você receber, seja minha, seja de quem for, examine as escrituras.
Porque só assim, querido, você vai continuar sendo cheio do Espírito Santo. Só assim você vai alcançar uma maturidade que Deus quer te entregar. E que muitas vezes a gente não alcança essa maturidade porque a gente não está aprendendo direto com a fonte. As pessoas falam assim: pastor, aqui na Real Amor não tem curso. Falei: querida, aqui na Real Amor a gente caminha junto. Se você quiser crescer, caminhe junto. Porque Jesus nunca abriu um cursinho preparatório. Jesus chama as pessoas para o lado e fala assim: vamos caminhar, vamos fazer a obra de Deus. Você está aqui em nome de Jesus? Vamos fazer a obra de Deus juntos. Ah, pastor, como que Jesus ensinou os discípulos a multiplicar os pães? Estando junto. Eles estavam no lugar aonde Jesus começou a fazer o milagre. E as coisas aconteceram. Então entenda, querida, em nome de Jesus, que o Espírito Santo quer te ensinar. Mas é como a Bíblia diz: Ele está à porta e bate. Quem abrir, Ele vai entrar. E a minha oração é para que hoje Ele encontre em nossos corações, corações abertos. Amém? Corações sensíveis a ouvir a voz dEle em nome de Jesus. Então, primeira coisa, como o Espírito Santo, como meu professor, Ele nos ensina. Segunda coisa que o Espírito Santo faz, é que o Espírito Santo ordena. Diga, ordena. Coloca para mim Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, versículos 6 e 7. Olha só: e viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Versículo 7. Quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. O Espírito Santo é aquele que habita dentro de você, e Ele está o tempo todo querendo te direcionar. E o Espírito Santo é aquele que ordena. É aquele que fala assim: vocês não vão pregar aí. Eu não sei se você já teve experiência de você estar indo para um lugar e o Espírito Santo falar assim: não vai não. Se você ainda não teve essa experiência, querido, se prepara para começar a ter. Amém? Quantos livramentos eu tive, porque, graças a Deus, em algum determinado momento eu ouvi: não vai não, fica aqui. Ah, mas eu vou fazer uma missão. E o Espírito Santo: não vai. Paulo e os companheiros de ministério estavam fazendo coisa errada? Não, eles estavam exercendo o ministério. Eles estavam pregando, espalhando a palavra de Deus. Aí o Espírito Santo fala assim: não pregue aí. Que coisa doida. Sim ou não? Como assim? Senhor, mas eu estou fazendo a tua obra. Senhor, mas eu quero ir para as nações. Mas será que é isso que o Espírito Santo quer de você? Será que é isso que Ele quer te ordenar? E aí eu vejo muitas pessoas, principalmente na nossa geração, com boas intenções. Deixa eu te falar, querido, o reino de Deus não é dominado por boas intenções. O reino de Deus, ele é dirigido por obediência. Você está aqui? Amém? Não adianta você ter boas ideias se você não está ouvindo a voz do Espírito Santo. O maior erro que a gente pode cometer é estar fazendo a obra de Deus sem a permissão do dono da obra. Pesado, né? Já pensou? É por isso que a Bíblia diz que vai chegar um momento que Jesus vai falar assim: não vos conheço. Mas Deus, a Bíblia fala: mas Deus, eu expulsei demônios em teu nome, eu preguei a tua palavra. Não vos conheço. Por quê?
Porque está fazendo algo que Deus não mandou. Está fazendo algo apenas por boas ideias. Querida, em nome de Jesus, o Espírito Santo quer ordenar coisas na tua vida. E quantos vão estar dispostos a ouvir a voz de Deus a partir de hoje? E a obedecer? Sabe? Cara, como eu louvo a Deus por ter ouvido a voz de Deus há 5 anos atrás. Era loucura. Bruno, vou colocar uma igreja dentro do teu coração. Loucura. Nunca quis isso para a minha vida, nunca quis ser pastor. Estudei para outra coisa, para outra profissão. Aí Deus fala para mim, vou colocar uma igreja dentro de você. E aí Deus começa um processo doloroso de transformação, de restauração. Muitas pessoas param no meio do caminho por conta do processo, porque obedecer não é fácil. Ouvir o Espírito Santo e aprender com Ele não é fácil. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai colidir com a sua vontade. É por isso que a Bíblia fala que existe uma guerra entre a carne e o Espírito. Quando Jesus te chama, querido, quando o Espírito Santo te chama para a obediência, vai ser doloroso. Mas quando eu olho para trás, quando eu olho para 5 anos atrás e vejo vocês aqui, eu falo, como valeu a pena obedecer. Vale a pena obedecer em nome de Jesus. Talvez o Espírito Santo está pedindo coisas para você, que você fala assim, isso eu não consigo. Querido, em nome de Jesus, se Ele te pediu, deixa eu te falar uma coisa. Se Ele te pediu, Ele já derramou sobre você uma porção para você enfrentar tudo que você tiver que enfrentar, para poder aprender, para poder decidir obedecer o Espírito Santo. Amém? Então a primeira coisa que eu aprendo com o Espírito Santo é que Ele nos ensina. Segunda coisa é que Ele ordena. E ordenança é a ordem mesmo. Não vai. Fica. Sai. Entende? Quanto que isso é poderoso. Terceira coisa que eu aprendo com o Espírito Santo. Atos capítulo 13, versículo 2. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor. O Espírito Santo quem? O Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Sabe o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo fala. Você está aqui? Amém? O Espírito Santo fala. Porque antes eu acreditava que Deus era um velho barbudo sentado num trono inalcançável. Como que Deus ia falar comigo? Todo errado. Jamais. Aí eu ouço a voz do Espírito Santo. Primeira vez que eu ouvi. E a primeira experiência foi audível. O Espírito Santo falou Efésios 5,18. E vocês conhecem a história. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Naquele dia eu tinha bebido. E eu ouço a voz do Espírito Santo. Como assim? Eu, pecador, todo errado. Mas deixa eu te falar, querido, o Espírito Santo continua falando. E Ele quer falar ao teu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Como é bom ouvir a voz de Deus. Como é bom quando você está no seu secreto, sabe? Você está no seu quarto ali, e você ouve Deus falando com você. Querido, Deus não está tão distante que Ele não possa te alcançar. Talvez você está aqui e fala assim: ah, mas minha vida está toda bagunçada, pastor. Eu nunca vi Deus falando com santos.
Deus sempre falou com pecadores. Deus sempre falou com homens e mulheres erradas. E Deus trouxe essas pessoas para um relacionamento. É por isso que a Bíblia diz que não foi a gente que amou Ele, foi Ele que nos amou primeiro. Meu Deus do céu. Você já pensou nisso? Como assim? Não foi você. Você não acordou do nada, ah não, eu vou para a igreja hoje, ah não, eu vou servir Jesus, não. Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te amou primeiro. E não há nada, a Bíblia fala que não há nada que pode separar você desse amor. Jesus quer te alcançar hoje em nome de Jesus. Jesus quer falar com você, amém? Jesus quer falar ao teu coração. Então, o que eu aprendo com esse professor, o Espírito Santo, é que ele nos ensina, ele ordena, ele fala. E uma das coisas que vocês já estão cansados de me ouvir falar aqui, o Espírito Santo, ele revela. Amém? Diga revelação. Lucas capítulo 2, versículo 26. O Espírito Santo lhe havia que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Meu Deus do céu. Olha só o que a Bíblia está falando, cara. Lucas 2, versículo 26. É porque eu esqueci o nome do personagem que Deus estava falando. 2:26, ai me ajuda. Simeão. O Espírito Santo revela para Simeão que ele não iria morrer sem antes ver Jesus. Cara, que coisa poderosa. Simeão é aquele que está no templo, quando Jesus está vindo para o templo ainda criança, para ser apresentado. Aí Simeão olha para ele e fala assim: é o Messias, é o Cristo. Só que o Espírito Santo revela para Simeão, cara, antes de Jesus ressuscitar, antes de Atos capítulo 2, Vinícius. O Espírito Santo ainda não tinha vindo. Olha que coisa poderosa. Mesmo antes da vinda do Espírito Santo, hoje é porque nós somos meia boca. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo habita dentro de nós. E a gente não quer aprender, a gente não quer ser ensinado por Ele, a gente não quer ouvir Ele falando. Mas Simeão tem uma visitação do Espírito Santo antes dele vir habitar no ser humano. E a Bíblia fala que ele tem uma revelação. Posso te falar uma coisa? A coisa que você tem que mais buscar em Deus é revelação. Eu acabei de falar aqui para os voluntários da igreja, na nossa reunião aqui. Não adianta você servir na igreja se você não tem revelação. Eu falo para a liderança da Real Amor, não permita que as pessoas peguem uma cadeira, se ela ainda não tiver a revelação do porquê está pegando aquela cadeira. Não deixe ninguém subir no altar, se não tiver a revelação do porquê. Porque se você não tiver a revelação, você tem um prazo de validade. Porque quem serve sem revelação, daqui a um tempo se torna peso. Você vai se chatear, você vai se cansar. Agora quem tem revelação, meu irmão, quem tem revelação, ele é virado, como diz o outro, virado no 70. Entendeu? Quem tem revelação é cheio de energia, é cheio de fogo, não desanima. Pode acontecer o que for, mas eu estou lá servindo a Jesus. Posso estar passando pela luta que eu estiver passando, mas eu não abro mão do chamado, eu não abro mão do ministério, eu não abro mão do propósito. Por quê? Porque eu tive revelação. Agora quem é apenas emocionalmente, vai parar.
Então minha oração, querida, é para que você tenha revelação. Amém? Você que talvez saiu do ministério, hoje Deus vai abrir os teus olhos. Você vai entender de uma vez por todas qual é o teu chamado. E aí você não vai desistir mais. Amém? E aí não tem palavra humana, presta atenção que eu vou falar para você. Não tem palavra humana que pode te desestabilizar ou possa minar o chamado de Deus na sua vida. Porque você tem revelação. Entendeu? E quem tem revelação sabe quem é. Então pode ser quem for. Lembra de Ana? Lembra de Ana? Mãe de Samuel? A Bíblia diz que Ana está no altar. Presta atenção. Ana está no altar. Entre o sacerdote. Entre o pastor de Ana. E aí olha para ela e fala assim, essa mulher está bêbada, está embriagada. E ela estava se derramando no altar. Porque a Bíblia diz que ela não tinha filhos. E ela estava clamando a Deus por um filho. O pastor dela não entendeu ela. Mas Ana sabia tanto quem ela era em Deus, que você vê um posicionamento extraordinário. Ana não sai de biquinho da igreja. Ana não sai chateada. Ana não vai lá na rede social e fala assim, isso não é um pastor. Não, ela sabia quem ela era. Diante de uma palavra dura, diante de um julgamento, Ana fala assim, não, meu Senhor, eu só estou apenas aflita. E aí naquela hora, eu acredito, que o Espírito Santo fala com o sacerdote. Aí ele libera uma palavra. E aí ele fala assim, ó, daqui a 1 ano você vai estar aqui com o filho nos braços. E a palavra de Deus se cumpre. E Ana engravida. E ela vem, depois de 1 ano, apresentar Samuel no altar. Então saiba quem você é, querido, de uma vez por todas. Porque independente daquilo que você possa passar, porque nas relações humanas a gente sempre vai ter conflito. Entenda isso, isso é natural. Né, André? Sempre vai ter. Sempre vai ter discórdia, sempre vai ter pensamentos diferentes. Mas as nossas diferenças, escuta que eu vou falar para você. As nossas diferenças não podem determinar a quebra da aliança. Pelo contrário, as nossas diferenças servem para aperfeiçoamento. Amém? É por isso que a Bíblia fala que num corpo que é a igreja, que é o corpo de Cristo, cada um tem uma função. A mão tem uma função que o pé não tem. Mas a mão precisa do pé, o pé precisa da mão. E o corpo de Cristo é justamente isso. Pessoas totalmente diferentes, que amam Jesus e que precisam se relacionar. E aqui na Real Amor, danou-se, porque nós somos uma igreja que investe em relacionamento. Você não vai vir para cá e achar que só vai vir e ir embora, ficar despercebido. Não. Neguinho vai te abraçar lá na porta. Neguinho vai perguntar o teu nome. Quem está vindo pela primeira vez aqui? Tem alguém vindo pela primeira vez? Ó, 1, 2, 3. Glória a Deus. No final vai ter alguém falando assim, me dá seu nome, me dá seu telefone. Não é para a gente encher o saco, não. É porque a gente quer se relacionar. Amém? E a gente é tão apaixonado por Jesus, cara, que a gente quer que você viva o que a gente está vivendo. Porque quem tem revelação não para. Amém? É por isso que eu fiz questão de tatuar aqui no meu braço, ó, I never give up. Eu nunca desisto. Porque um dia eu encontrei Ele, cara. Um dia eu tive revelação de quem é Jesus. E quando eu tive essa revelação, acabou. Não tem ninguém que possa me parar. Tem coisas que como casal, eu e André, muitas vezes a gente diverge. E aí tem coisas que eu falo para André assim, amor, você não vai me parar. Eu vou prosseguir. Entendeu? E ela, mas é casal, entendeu? São pensamentos diferentes.
Tem coisas também que ela fala que eu falo, não faz. Ela, eu vou fazer, Deus falou que eu para fazer, eu vou fazer. Eu falei, então tá bom, então vai. Entendeu? E a gente não pode parar. Você não nasceu para desistir, amém? Talvez você está aqui nessa noite pensando em desistir de projetos. O Espírito Santo está falando isso com alguém aqui hoje. Talvez você está querendo desistir de projetos. E hoje Deus te trouxe aqui para poder falar para você, não desista. Não desista porque você ainda não teve a revelação desse projeto. E Deus vai te dar a revelação em nome de Jesus. Apenas suporte o processo. Apenas suporte porque Deus está te tratando, Deus está te moldando. Deus está apertando os parafusos. Não retroceda não. Sabe, continue. Continue o chamado. Continue no ministério que Deus te deu. Continue, persevere. Em nome de Jesus. Amém? Então, para a gente caminhar para o fim aqui, a Bíblia diz que o Espírito Santo, que é esse nosso professor, ele é o único capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz que ele é o único capaz de convencer. A minha oração é para que você seja convencido pelo Espírito Santo. Tem tantas pessoas que a gente atende, que se aproximam de nós. E para algumas pessoas, porque Deus mandou eu falar, eu falei, ó, abandona isso. Mas isso é raro. Na maioria delas, eu prefiro dobrar meu joelho e falar, Espírito Santo, convence ele. Fala com ele. Traga a revelação para dentro dele. Porque eu entendi que eu, como pastor, eu não tenho condições, eu não tenho autoridade para poder te convencer de nada. Mas eu acredito no poder da oração. Eu acredito num Espírito que habita dentro de você, que pode te convencer. E ele quer te convencer. Tem coisas que eu deixei para trás, que eu fazia antes, que hoje eu não faço mais. Por quê? Não foi porque o homem falou que eu não deveria mais fazer, não, foi porque o Espírito Santo falou comigo. Entende? Então nessa noite, cara, abre o teu coração. Ah não, pastor, eu não quero ser convencido. Cuidado. Até quando você vai resistir o Espírito Santo? Tem pessoas aqui que o Espírito Santo já está falando com você, ó, há muito tempo. Há muito tempo. E você está resistindo. Você está resistindo. É por isso que a Bíblia fala, não resistir ao Espírito Santo. Não resista ao Espírito Santo. Resiste não, cara. Se joga logo. Se entrega logo. Para com essas bestagens. Para de inventar desculpa. Para de, sabe? Venha logo para aquilo que o Espírito Santo quer fazer com você. Então esse professor, o Espírito Santo, ele nos ensina. Amém? O Espírito Santo, ele ordena. O Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo, ele revela. E o Espírito Santo é o único capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se apaixone por esse Espírito, cara. Saiba que ele habita dentro de você, não é à toa. Essa semana eu recebi uma mensagem de um querido, falando assim, pastor, eu estou com tanta saudade. Eu estou com tanta saudade do Espírito Santo. Parece que eu perdi a conexão. Parece que eu não consigo ouvir mais a voz dele. Mas eu quero voltar, pastor. Eu quero voltar a sentir. Eu quero voltar ao relacionamento que eu tinha. Não existe coisa melhor, cara,
do que você se relacionar com o Espírito Santo. Não existe coisa melhor de você acordar e dar bom dia para Ele. Bom dia, Espírito Santo. Não há coisa melhor do que você ser direcionado por Ele. E Jesus, Ele não morreu à toa. Queria chamar o time de adoração aqui para cima. E Jesus não morreu à toa. O próprio Jesus diz: eu vou, mas eu vou enviar. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo está com você todos os dias. Não duvide que naquele momento de dificuldade, Deus não estava com você, Deus estava lá. Amém? Deus estava lá. O Espírito Santo estava lá. Ah, mas eu não consegui sentir. Não é uma questão de sentir, é uma questão de crer. Amém? Se Ele falou que Ele estaria conosco todos os dias, Ele está conosco todos os dias. Isso é uma verdade absoluta. Então nessa noite, eu quero que você fique em pé, por favor. Nós vamos orar. Eu não sei como você está. Eu não sei se você é uma pessoa que entrou aqui e nunca teve um contato com o Espírito Santo. Eu não sei se você hoje precisa voltar. Entende? Eu não sei se hoje você precisa voltar para os braços do Pai. Mas eu sei de algo, cara. O Espírito Santo, Ele quer te convencer. Amém? Feche seus olhos. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Jesus, por essa noite. Eu quero te agradecer, Espírito Santo, por cada um dos teus filhos que aqui estão. Eu quero te agradecer porque o Senhor é aquele que nos ama. O Senhor é aquele que quer nos ensinar. O Senhor é aquele que quer falar conosco. A minha oração, Jesus, é para que hoje ninguém que está aqui neste ambiente, ou todas as pessoas que estão conectadas ao nosso culto online, saia daqui sem a revelação. Eu oro, Espírito Santo, para que da mesma forma que o Senhor um dia se revelou a mim, o Senhor possa se revelar a cada coração aqui nessa noite. Porque não há outro lugar melhor do que a tua presença. Não há outro lugar melhor do que o teu cuidado, do que o teu abraço, do que o teu amor, Jesus. Obrigado porque é um prazer para nós te servir. É um prazer ouvir a tua voz. É um prazer entregar o nosso coração ao Senhor. É um prazer ser guiado pelo teu Espírito. A minha oração, Jesus, é para que nessa noite, Pai, o Senhor desperte corações aqui.